Fala galera do mal, vamos lá então. Para nossa aula da live sobre globalização. Então não gravei a live na hora, estou aqui agora então gravando uma aula sobre globalização para ela ficar registrada para vocês, tá certo? Bora lá. Pessoal, nessa aula de globalização eu vou falar aqui sobre dois aspectos, comunicação e transporte, tá? Eu não vou falar sobre consequências da globalização, consequências da, por exemplo, desigualdade social, desigualdade de renda, não vou entrar nas consequências. Aqui a gente vai falar da evolução da globalização, usando transportes e comunicação para isso, tá? Então, o início da globalização e sua evolução, e não as suas consequências. As consequências a gente já tratou bastante fazendo as duas listas de exercícios, por isso é muito importante que vocês as tenham feito, tá bom? Vamos lá então para a nossa aula. Pessoal, quando a gente falou de globalização, deixei algumas perguntas para vocês aqui logo no início, tá bom? Então, primeiro aqui, vamos dar uma olhada a seguir na influência dos transportes e da comunicação no desenvolvimento dessa globalização. Legal. Como podemos dizer que o desenvolvimento dos meios de transporte e de comunicação impactam na globalização? Então, vamos no final da live responder essa pergunta, que facilmente seria uma questão, né? Por que a globalização não é uniforme ao redor do planeta todo? Professor, mas globalização não é uma coisa global? Por que ela não é então igual no planeta inteiro? Mas ela não é igual? Não. Ela é muito desigual. Isso também com certeza pode ser o assunto de uma questão e no final da live espero que tu consiga responder. E mais uma, como a gente pode esperar que ela se desenvolva no futuro? Baseado no que a gente vai ver aqui, o que será que tu pensa para o futuro da globalização? Vai ficar maior, vai ficar menor? O que pode mudar para ela melhorar? Será que ela vai poder piorar? Desculpa, aqui já é tarde, né? E aí, o que você acha? Vamos ver. Aqui embaixo tem alguns exemplos de meios de transporte, tá, pessoal? Temos aqui uma caravela, temos aqui um navio transportador de container, temos aqui um avião de passageiros, um A380, temos aqui um trem, temos aqui uma carreta com um container de 40 pés, se não me engano, né? O container maior. Bom, vamos ver. Comparação rápida. Bom, vamos falar primeiro dos transportes, começando com os navios. Temos lá daí uma caravela que Cabral chegou no navio com um barquinho desses aí, tá? As caravelas foram as grandes percursoras das grandes navegações europeias. Tá? Estou dizendo grandes navegações europeias porque outros países já tinham navegado antes. Então, algumas fontes históricas, alguns documentários, tratam sobre navegações anteriores a Portugal e Espanha, né? Dos vikings, inclusive visitando a Islândia e visitando a América do Norte. E os chineses também navegavam, o pessoal na Ásia navegava ali, né? Então, mas as grandes navegações europeias, iniciadas ali por Portugal e Espanha, elas foram responsáveis por, pela primeira vez, conectar os continentes da América e da Europa com relações comerciais e colonialistas. Tá bom? Então a caravela é a grande precursora disso, é o grande símbolo disso. Mas para você atravessar o mar de caravela, atravessar o Oceano Atlântico de caravela na época, se tu conseguisse atravessar, porque várias delas afundavam, né? Afinal a caravela é movida ao vento, né? Então ela está exposta aos sabores do clima. Então, uma onda um pouco maior, um vento um pouco atravessado, aí, um vento cruzado, né? Pode influenciar bastante na navegação da caravela. Então muito pequena, muito frágil comparada com os barcos de hoje. Mesmo assim, eles atravessavam o Atlântico com mais ou menos 20 tripulantes e demoravam aí mais de um mês para fazer isso. Tá? 30, 40, 50 dias para atravessar o Oceano Atlântico de caravela. Hoje em dia, se você quiser atravessar o Oceano Atlântico de barco, tá? Você pode usar transatlânticos como esse daí. Esse da foto aí é o Harmony of the Seas. Na época que eu montei os slides no ano passado, se não me engano, ele era o maior navio de passageiros na atividade, carregando mais de 6 mil. Cara, quantas caravelas tu precisaria juntar para chegar a 6 mil tripulantes, né? Se cabem 30 tripulantes numa caravela, você precisa de 300 caravelas para chegar a 6 mil passageiros. Um navio só transporta. O que eu quero dizer com isso? E é esse paralelo que eu vou fazer com outros meios de transporte, além de outros paralelos, né?
a evolução do meio de transporte vai impactar diretamente na globalização. Por quê? O que é a globalização? É justamente a conexão, troca de tudo que é tipo de coisa ao redor do planeta. Então pode ser uma troca econômica, social, cultural, enfim, né? Umas trocas financeiras, migração, enfim, a conectividade ao redor do planeta, a formação de redes ao redor do planeta caracteriza a globalização. Agora, você vai formar essas redes com caravela ou você vai formar essas redes com Harmony of the Seas? O que você acha que vai ser mais efetivo? Né? Com certeza o transatlântico é muito mais efetivo. Além de carregar 6.000 pessoas, ele pode atravessar o Oceano Atlântico, onde a caravela fazia 30, 50 dias, ele faz em 20 dias. Não foi uma grande redução, mas é muito mais seguro e transporta muito mais gente. Então, você consegue com uma viagem só de transatlântico fazer o equivalente a 300 caravelas. É claro que um transatlântico, então, colabora muito mais para a expansão da globalização do que a caravela. Apesar da caravela ter sido a grande precursora da globalização, como a gente conhece hoje, né, ela hoje em dia teria pouco impacto nas redes de transporte mundiais. Tá bom? Vamos mudar dos barcos de passageiro e ir para os barcos de transporte. A caravela transportava só 20 pessoas, né? Uma quantidade muito pequena de carga. A grande parte da carga era o próprio suprimento dos tripulantes. Nesse caso aqui, a gente tem um navio transportando containers. Esse camarada aí do lado era o maior navio cargueiro na atualidade, quando eu fiz esses slides aí ano passado, né? Carrega mais de 20.000 containers. Pessoal, 20.000 containers é coisa pra caramba. Né? Aqui tem a comparação com uma carreta que vai levar um ou dois, depende do tamanho do container, se a carreta é pequena ou grande. Mas os navios de transporte de container têm uma capacidade enorme de transporte. O que é mais efetivo na globalização? Um navio desses ou uma caravela? Claro que um navio desses. Né? Uma caravela nunca ia deixar acontecer as trocas comerciais nos níveis que a gente tem hoje. E junto com as trocas comerciais, todos os benefícios e malefícios que elas trazem. Né? Esses navios permitem esse tipo de coisa. Então você tem a evolução dos meios de transporte marítimos ajudando na intensificação da globalização mundial, das conexões. Tá? Vamos continuar lá. Trens. Aqui temos vários exemplos de trens. Né? Temos aqui o conforto diário dos trens. Né? Olha que maravilha. Né? E temos aqui trens de passageiros de alta velocidade e trens de carga. No Brasil, as ferrovias não são muito representativas. Para o transporte de carga, elas são um pouco mais. Né? Então, tendem a chegar a aproximadamente 20%. Vocês podem consultar isso facilmente na internet, no site do IBGE ou nos sites oficiais. Tá? No transporte de passageiros, apenas 0,5% aí, contando transportes urbanos, né? Tipo metrô, trens urbanos, então é muito pouco, tá bom? Mas um vagão de trem ele pode levar muito de mercadoria. E o trem não é um vagão só, o trem é uma composição de vagões, às vezes pode passar para mais de 100. Né? Então, quando as ferrovias foram criadas, foram inventadas e foram popularizadas, elas foram extremamente responsáveis pela criação de vários países e criação e evolução desses países. Estados Unidos, por exemplo, se expandiu territorialmente graças às ferrovias. Né? Várias colônias britânicas usaram as ferrovias como meios de ligação dos territórios. A Índia, por exemplo. Né? E são países que hoje estão baseados nessas malhas ferroviárias que servem para transportar grande quantidade de pessoas e mercadorias, inclusive para conectar esses países com os outros países do mundo e favorecer a conexão deles na globalização mundial. Então, quanto mais você tem uma infraestrutura de transporte desenvolvida, mais conectado à globalização você vai estar. Porque permite que as trocas aconteçam de modo muito mais ágil, muito mais rápido e muito mais frequente. Tá bom? Então, as ferrovias são um dos símbolos dessas trocas comerciais. No Brasil, são um pouco exploradas, a gente explora muito mais o meio rodoviário aqui. Mas para comparar, um vagão de trem, depende, claro, do modelo do vagão, pode transportar aí cerca de 70 toneladas, alguns mais, alguns menos. Né?
Uma composição de trem, dependendo se for das grandes, pode chegar a ter mais de 100 vagões, só que uma carreta vai transportar o quê? 40, 45 toneladas. Né? Então, um vagão sozinho vale por uma carreta. 100 vagões, 100 carretas. Né? Só que vai tudo de uma vez só, ocupando muito menos espaço e liberando muito menos poluição. Certo? E com um custo de manutenção muito menor também, consumindo menos combustível, levando mais mercadoria mais longe, com mais eficiência. E claro, conectando você mais à globalização. Transportes aéreos, acho que o transporte aéreo foi o que fez o grande salto da globalização no século XX. Tudo bem? Aqui a gente tem um avião de passageiros, aqui o maior avião de passageiros de atividade no mundo, que é o A380. Dependendo de como ele é configurado, ele leva mais de 800 criaturas ali dentro. Se comparar com o ônibus da catarinense, que vai levar 40 pessoas, né? Uma velocidade muito menor e num espaço muito menor. Um avião desse pode conectar qualquer parte do mundo, levando muito mais gente numa velocidade muito mais rápida. Tá? E é claro que a invenção do meio de transporte aéreo, do modal aéreo, favoreceu muito a intensificação da globalização, porque os aviões conseguem conectar locais muito mais distantes num tempo muito menor. Apesar de não levarem tanta carga quanto os navios, eles têm na vantagem deles a velocidade do transporte. E essa velocidade do transporte conecta também a globalização. Então, antes dos aviões, para você mandar alguma carga de um lugar para o outro, ela tinha que ir obrigatoriamente de navio. Para passar da Europa para a América do Sul, dependendo do lugar que você fosse, você ia demorar em torno de 30 dias, 40 dias, isso lá no meio do século XX, 1950, 1940. Né? O avião você faz isso em 8 horas. Então, olha só como a agilidade do modal aéreo vai permitir que os locais fiquem muito mais conectados. E quanto mais conexão, maior troca de informações, maior troca de cultura, maior troca de pessoas, maior troca econômica. Mais globalização você vai ter. Tá bom? Temos aqui também o exemplo do avião de transporte. Então, aqui na foto da esquerda é o avião de passageiros, em comparação com o avião regular da Gol, tá? Um Boeing 737, um avião muito usado aí. Olha como ele é gigante. E na outra foto aqui temos o maior avião cargueiro da atualidade, né? Um avião já antigo, lá da época da União Soviética, tudo bem, mas ele ainda voa. E ele leva cerca de 250 toneladas de carga, então cerca de 250 mil quilos. Lembrando que uma carreta vai levar em torno de 40 mil. Né? Quantas carretas cabem aqui para fazer 250 mil? Né? Cabem bastante, várias, cabem várias. Bom, pode botar aí, vai quase 3 carretas, entre 3 e 4 carretas aí para encher esse avião. Tá bom? Ou seja, você vai levar 3 a 4 carretas, uma velocidade muito grande, para um espaço muito maior. É muito mais fácil você se globalizar com um avião do que com um caminhão. Né? Por que eu estou dizendo isso? Porque os locais que têm mais acesso ao transporte aéreo, ou mais acesso a uma infraestrutura de transporte mais desenvolvida, vão estar mais inseridos na globalização. Nem todo lugar está inserido da mesma maneira na globalização. Existem locais do mundo que são mais globalizados, locais do mundo que são menos. Mas o que determina isso? O transporte é uma delas. Então, locais com ótimas infraestruturas de transporte, transporte aéreo, transporte marítimo e terrestre, eles são muito mais interligados com o planeta do que locais que têm essa infraestrutura muito enfraquecida ou pouco desenvolvida. Por quê? Porque um local que tem muita facilidade de transporte atrai as indústrias, atrai empresas multinacionais, favorece também as empresas nacionais. Você pode exportar e importar com muito mais facilidade. Você facilita dentro do seu país a circulação das pessoas e das mercadorias. Então tudo isso faz com que você se conecte com o mundo de um jeito muito melhor, quando os seus transportes estão bem montados. Tá bom? Esse videozinho que eu vou mostrar aqui, quando vocês abrirem os slides, tem o link para o YouTube, vocês podem apertar lá. Eu vou mostrar brevemente aqui um pedaço dele, para não cair na questão do direito autoral do vídeo, né? Então a pessoa que produziu e tal, eu vou só mostrar um pedacinho para quando você apertar o link, você saber que é o mesmo vídeo. Tá bom? Tá aí, ó. Esse vídeo, ele mostra o aeroporto de Dubai num time-lapse,
24 horas reduzidas a pouquíssimo tempo, se não me engano, foi nem 1 minuto. Eu vou voltar aqui para o início. Descendo, cada luzinha é um avião, pessoal. Olha só. Aí. Cada luzinha dessa é um avião. Então você repara o quanto de troca que esse aeroporto de Dubai não faz. Ele é o aeroporto mais movimentado do mundo, é um hub, né? Então ele é um local onde vários voos se concentram para depois se distribuírem para outras localidades do planeta. Só nesse aeroporto passam mais de 80 milhões de pessoas por ano. 80 milhões de pessoas levando informações, levando cultura, levando comércio, levando dinheiro, né? Trabalhando para empresas, fazendo turismo. 80 milhões, pessoal. No Brasil inteiro a gente tem um pouco mais de 200 milhões de habitantes. Se você pegar 3 anos de aeroporto aí, você passa o Brasil todo, né? Quanta coisa não vai passar junto. Então, se você tem um aeroporto desse porte muito movimentado, é claro que esse lugar está extremamente conectado com o resto do planeta. Então, ele está extremamente inserido na globalização. Locais que não têm aeroporto ou que têm aeroportos muito pequenos estão com uma exceção menor na globalização. Vê aqui, por exemplo, São Paulo. São Paulo tem o nosso maior aeroporto do Brasil, né? Movimenta aproximadamente 40 milhões de passageiros por ano. É um número grande, mas é metade do que movimenta o aeroporto de Dubai. O que quer dizer com estar menos conectado? Pessoal, vamos pegar aqui o nosso exemplo mais atual possível da pandemia. Quando a pandemia começou, lá na China, ainda não era uma pandemia, depois foi anunciada como pandemia, mas eu até comentei na sala com vocês, a gente teve uma conversa, né? Vai chegar no Brasil o vírus, professor? Vai, com certeza vai, só que ele vai demorar um pouco para chegar e quando chegar não vai ser tão rápido quanto nos outros países. E é isso aí, pessoal. Por que demorou um pouco mais para chegar? Porque o Brasil não está tão conectado assim, nem tão próximo assim da China quanto outros países. Por isso aqui chegou depois. Primeiro o vírus chegou nos locais mais conectados. Então saiu da China e foi para onde? Leste e sudeste da Ásia, que tem conexão rápida com a China pela proximidade, mas e depois dali? Europa e Estados Unidos, que são os locais do mundo que estão mais inseridos na globalização. E aí da Europa e dos Estados Unidos depois foi chegando nos outros lugares, né, os outros continentes, América do Sul, depois África, assim vai. Então quando você tem uma boa infraestrutura de transportes, você também tem uma boa globalização. Tem um bicho aqui me cutucando e eu não consigo achar. Tudo bem? Então o aeroporto de Dubai é uma grande representação disso daí. Maravilha. Esse outro videozinho, acho que ele é o mais importante aqui quando a gente fala de transporte e globalização. Ele é um videozinho que vai mostrar as linhas aéreas, né? Como se fosse um time-lapse, uma animação representando os fluxos aéreos mundiais em 24 horas. Tá? Ele vai mostrar claramente que a globalização não é uniforme. Você vai clicar nesse link, eu vou mostrar uma parte do vídeo aqui, você vai perceber que a animação mostra os lados, mostra os locais do planeta que tem a intensidade de aeronaves muito maior. Tem um fluxo muito maior de voos. E locais que tem um fluxo pequeno, locais que praticamente não tem. Tá? Essa diferença faz com que esses locais que têm muito fluxo, eles sejam muito mais conectados. E os locais que têm menos fluxo sejam menos conectados. Tá bom? Ou seja, os mais conectados estão mais inseridos na globalização, os menos conectados estão menos inseridos na globalização. E esse paralelo, pessoal, dos aviões, você pode fazer com qualquer outra coisa. Pode fazer com acesso à internet, por exemplo. Tá? Você pode fazer com acesso à saúde, você pode fazer com acesso à telefonia, a tecnologias, etc. Mais uma vez, falando da pandemia, essa questão do acesso à saúde veio muito à tona, né? Quantas vezes a gente não viu na televisão várias reportagens sobre alguns países africanos que não têm nem UTI no país inteiro? Por que será que vários países do mundo, incluindo o Brasil, têm centenas, milhares de salas de UTI e outros países não têm nenhuma sala de UTI? Por que a saúde é tão desigual? É porque esses países não têm tecnologia ou recursos econômicos suficientes para montar uma sala de UTI. Eles não têm essa infraestrutura, logo eles não estão tão ligados assim na globalização quando a gente fala em saúde. Tá? Mesma coisa para transporte, mesma coisa para comunicação. Deixa eu dar um play rapidinho aqui, vocês vão ter ideia dessa distribuição da globalização, que ela não é homogênea. Olha lá.
Parece uma ponte. Repara como eles são muito mais intensos em alguns lugares do mundo. Ó. Estados Unidos, Europa e leste da Ásia. E quando vai ficando de dia, praticamente os fluxos formam uma ponte entre Estados Unidos e Europa. Olha só, interessante. Temos um fluxo para a América do Sul também, aqui mais concentrado no litoral do Brasil, né? Só que não chega nem de perto ao fluxo que existe em Estados Unidos, Europa e leste da Ásia. Tem um fluxo mais tímido que também é no sul da África, né? África do Sul e Austrália, no leste da Austrália e no sul-sudeste da Ásia. Mas esses três locais, ó, América do Norte, Estados Unidos, Canadá, Europa, principalmente o oeste da Europa, né, Europa Ocidental, e o leste da Ásia, que vai englobar aí China, Coreia, Japão, tá, são os principais locais do mundo que concentram fluxos aéreos. E também são os principais locais do mundo globalizados. Então, a gente vê a globalização é conexão. Essa rede, você tem que ter transporte, comunicação funcionando. No caso do transporte, você consegue ver claramente os locais que são mais conectados e claramente os locais menos conectados. Tá bom? Vamos para uma questãozinha aqui, ó. Opa, dei a resposta sem querer. Caramba, já foi. A Federação das Indústrias de São Paulo comparou indicadores de transporte do Brasil com equivalentes de países que são referência para o mundo todo. Conclusão do estudo é que em 10 anos a eficiência de nossa infraestrutura não avançou. Nossa, nem precisava estudar para isso, né? O Brasil é grande, mas parece maior ainda para quem leva peças de São Paulo a Manaus. Demora de 15 a 20 dias. O caminhão sai daqui carregado, vai até o Rio Branco, lá no Acre. De Rio Branco é transportado por balsa até Manaus. Né? Rio Branco é longe pra caramba de Manaus. Eu não sei quanto tempo dá, mas com certeza dá mais de uma semana de barco de Rio Branco a Manaus. Tá? Então aqui, ó, assinale a alternativa que não indica um dos fatores que contribuem para o problema abordado no texto. Letra A. A reduzir a exploração do potencial de navegação do Brasil. Claro que isso é um fator que contribui. Né? Se a gente explorasse mais a navegação do Brasil, que tem muitos rios, o Brasil é o país com maior quantidade de rios, né, do planeta, é o país que tem mais águas superficiais disponíveis no planeta. Se a gente explorasse mais isso, com certeza os nossos transportes internos e também voltados para a exportação seriam muito melhores. Né? Letra B. As condições precárias das rodovias que cortam o país. Letra C. Saturação da capacidade operacional dos portos e aeroportos. Letra D. A prioridade dada ao modal ferroviário pela política de transporte nacional. Claro que não. Né? Nunca a ferrovia foi prioridade. Então, como ele quer a alternativa que não indica um dos fatores que contribuem para o problema, que é a grande demora, né, no transporte de mercadoria, a prioridade para o modal ferroviário é a resposta, porque a prioridade para a ferrovia não existe no Brasil. Tá certo? Essa é uma questão da Unimontes. Próxima questão. De todas as transformações impostas pelo meio técnico-científico informacional, a logística de transportes, interessa-nos mais de perto a intermodalidade. E por uma razão muito simples. O potencial que tal ferramenta logística ostenta permite que haja, de fato, um sistema de transportes condizente com a escala geográfica do Brasil. Legal. A necessidade de modais de transporte interligados, por isso aí a intermodalidade, no território brasileiro justifica-se pelo quê? Vamos ver. Letra A. Variações climáticas do território associadas à interiorização da produção. B. Grandes distâncias e busca de redução de custos. C. Formação geológica do país que impede o uso de um único modal. Nossa. Não, já vou anular essa aqui. Né? Se a formação geológica impedisse o uso de um único modal no país, se fosse só culpa da geologia, era muito mais fácil. Tá? Letra D. Proximidade entre a área de produção agrícola intensiva e os portos. Não, essas áreas não são próximas, tá? Elas são bem longe, na verdade. E
diminuição dos fluxos materiais em detrimento aos fluxos imateriais. Pessoal, vamos lá. Ele está falando de intermodalidade, então você ter vários modais interligados no território do Brasil. Por que a gente precisaria disso no Brasil e para que isso serviria? Né? Por que isso interligaria o Brasil muito mais à globalização? Bom, o Brasil ele é um país enorme, então se você tem vários meios de transporte interligados e funcionando bem, você consegue vencer essas barreiras de distância com um preço muito menor, num tempo menor. Isso faz com que as mercadorias do Brasil sejam dispostas para exportação num tempo muito mais rápido, ou que as mercadorias importadas sejam distribuídas mais rápido, ou até as mercadorias internas sejam distribuídas mais rápido e o Brasil fique muito mais conectado com o resto do mundo. Então, quanto mais a gente evoluir a nossa infraestrutura de transportes, mais conectados com o mundo nós estaremos. Por isso a letra B é a melhor opção. Questão do Enemzão. Mais uma. Aqui temos um mapa do Brasil. Temos aqui um númerozinho 1, númerozinho 2, númerozinho 3 em romanos. Né? Então observe o mapa da malha ferroviária do Brasil e beleza. Né? Com respeito às áreas indicadas no mapa, assinale a alternativa que relaciona corretamente sistemas logísticos e produtos de exportação. Então temos aqui a malha ferroviária do Brasil, pouquíssima comparada com o tamanho do nosso território, né? E voltada principalmente para o mar. Não é à toa que elas têm esse traçado, ó, que vai em direção ao mar. Porque qual que é o objetivo delas? A maioria delas faz essa direção. É justamente escoar a produção, levar a produção para os portos e dos portos elas vão para os navios e vão embora. Tá? Se tivéssemos mais ferrovias, com certeza conseguiríamos exportar mais em menos tempo, mas não é o caso. Vamos ver então aqui. Né? Qual local o número 1 representa, qual local o número 2 representa e qual local o número 3 representa? Bom, o número 1 está na região Nordeste, né? O número 2 está na região Sudeste, o número 3 está na região Sul. Então por aí a gente já vai eliminando as questões. Vamos lá. Letra A fala que o número 1 é o Porto de Belém e São Luís, e que isso vai representar minérios de ferro, papel e celulose. Fala que o número 2 é Porto do Rio de Janeiro, e Niterói, que vai representar trigo e fertilizante, e o Porto 3 é Paranaguá e Itajaí, que vão representar sojas e carnes. Letra B. Fala que o número 1 é São Luís e Natal, vai exportar pescados e carvão. Fala que o número 2 é Tubarão e Vitória, com minério de ferro, papel e celulose. E fala que o número 3 é São Francisco do Sul e Florianópolis, com minério de ferro e celulose. Letra C. Fala dos portos de Itaqui e Pecém, que vai exportar minérios, tá? E frutas. Fala que o número 2, portos de Tubarão e Vitória, com minério de ferro, papel e celulose. E número 3, Paranaguá e Itajaí, com soja e carne. Letra D. Fala dos portos de Belém e São Luís, também com minérios. Fala dos portos do Rio de Janeiro e Niterói, com pescados e carvão. E fala dos portos de São Francisco do Sul e Florianópolis, com minérios de ferro, papel e celulose. E a última letra fala do porto de Itaqui e Pecém, com minérios. Na número 2 fala do porto de Tubarão e Rio de Janeiro, com soja e carne congelada. E a número 3 fala de Paranaguá e Itajaí, com trigos e fertilizantes. Pessoal, o que a gente precisa saber para resolver essa questão? Primeiro, você tem que ter uma noção mais ou menos de quais produtos o Brasil exporta. E se a gente está falando de globalização, o Brasil se liga, se conecta muito ao mundo graças às nossas exportações. Elas são voltadas principalmente para o setor primário. Minério, produção agrícola. Tá? Então, somos grandes exportadores de minério, minério de ferro. Tá? Tem bastante local aí no Brasil que tem essas minas, principalmente concentrados na região norte. E são escoados por rodovias, no caso aqui. Tá bom? E também temos uma concentração de minérios em Minas Gerais, aqui no Sudeste, que também são escoados por rodovias até os portos da região Sudeste, ali, principalmente Rio de Janeiro e Espírito Santo. Bom, quando a gente fala da região sul do Brasil, a gente não tem grandes quantidades de minério lá sendo exportados. Ali nós temos grandes quantidades de produtos do agronegócio, aí envolve tanto agricultura quanto pecuária. Então, quando a gente for escolher o número 3, ele vai falar de produtos ligados à agricultura e agropecuária. Quando for escolher o número 1, ele vai falar de produtos ligados a minérios, tá certo? E baseado nisso e nas localizações, por exemplo, não dá para você escolher o número 1
pensando no porto de Belém, porque afinal Belém está bem longe de onde está indicando o número 1 ali no mapa. Tá bom? Então, pensando na localização dos números e nas produções nacionais, a melhor letra Fulvestão aí, é a letra C. Tá? Então temos aí Porto de Itaqui e de Pecém lá no Ceará, tá? Exportando os minérios que são minerados no interior da região norte do Brasil, lá no Pará. Porto de Tubarão e Vitória, então são portos no Espírito Santo, exportando os minérios que são retirados ali em Minas Gerais, principalmente. E o Porto de Paranaguá, no Paraná, Itajaí, em Santa Catarina, exportando soja e carne vindos aí da parte da agricultura e pecuária. Tá bom, pessoal? Uma questão difícil, mas que trata da conexão do Brasil com o resto do mundo, necessária, né? Falando de transporte, a gente tem aqui outros exemplos diferentes, não muito comuns no Brasil, tirando o container, claro, né? Então você tem aí os foguetes, você tem aí as hidrovias, que no Brasil poderiam ser muito mais exploradas, e aqui, repara, é uma ponte de água, né? Dá até um tilt na cabeça. Você pensa, pô, mas uma ponte é para passar por cima d'água, mas como é que tem uma ponte de água passando em cima d'água? Pois é, quando você tem vontade de fazer, você faz, né? Então aqui temos uma hidrovia, e aqui temos um tipo de rodovia com um túnel passando embaixo d'água, né? Que deve ser o mar, muito provavelmente. E é feito assim para facilitar a passagem de navios, então para facilitar o transporte. Tá bom? Então as técnicas e tecnologias de transporte, elas modificam o espaço e facilitam as conexões. Dessas fotos aqui, a principal delas é o container. Os transportes antigamente feitos por navio eram feitos em barris, em caixas, né? O container padronizou tudo isso e possibilitou que os transportes de comércio fossem feitos numa frequência e com uma organização muito maior, o que, claro, aumentou a conexão entre os lugares e intensificou a globalização na parte do comércio e das trocas econômicas. Tá bom? O que o foguete pode ter a ver com isso? Lá no começo não tinha uma pergunta de futuro da globalização? Então, futuros veículos podem também representar futuras mudanças na globalização. Veículos mais rápidos que vão conectar os locais em menos tempo, ou veículos que vão levar uma carga ainda maior. No caso, aí, os foguetes levam carga para o espaço. Por que não? Nossa globalização não pode depois sair do planeta Terra e ir para outros planetas, né? Deixa de ser um tipo de conexão. Fica aí com um pensamento futuro. Tá bom? E aí, como era feito no passado, né? Então a gente tem aqui os barris, que depois iam para os navios para serem transportados. Temos aqui um super carrinho moderno, né, que com certeza demorava muito para andar. Temos aí um avião do passado, que demorava muito mais tempo para fazer os trajetos. Um avião movido a motores com hélice, né, turbohélice, então atingiam velocidades praticamente metade do que os aviões a jato atingem hoje em dia. Tá? Tem aqui um comércio feito numa charretezinha com um burrico, com certeza muito menos eficiente do que um feito por um caminhãozinho, por exemplo, ou um trem. Temos nossa famosa caravela e temos aqui um Zeppelin, né? É o voo do transporte aéreo, um dirigível. Tá? Então esse slide ele representa a globalização no passado, no quesito transporte, e o outro a globalização atual e futura no quesito transporte. Pessoal, até aqui, se vocês conseguem pensar sozinhos em como a globalização e o transporte estão relacionados, como a evolução do transporte impactou a globalização, ótimo, é isso que a gente precisava. Tá bom? Agora a gente fala de comunicação, mesmo as relações do transporte. Como a comunicação impactou a globalização? Aqui a gente tem alguns exemplos nas figuras, né? A gente tem um smartphone já antigo, coitado, né? Nem sei que modelo é esse. A gente tem notebooks, computadores, e a gente tem aqui satélites, representando o GPS, localização espacial, e do lado os computadores, representando aqui a rede da internet, né? Com Facebook, com e-mail e com o nosso não vivemos sem o WhatsApp. Bom, então como que a comunicação, do mesmo jeito dos transportes, fez com que a globalização ficasse muito mais intensa com o passar do tempo? Vamos lá, né? Antigamente a gente fazia assim. E quando eu estava na sala de aula eu levei para vocês algum desses instrumentos maravilhosos, né?
veio um celular antigo, e depois da nossa última aula eu já fiz mais uma garimpada, estou com alguns disquetes aqui em casa também, né? Telefone de fio, aquela coisa. Hoje em dia você anda falando no telefone na rua, antigamente você não podia nem sair 1 metro longe da parede, o telefone estava preso lá, né? Fora mandar carta, em vez de mandar suas mensagens de WhatsApp, e usar um Walkman na cintura para ouvir música, olha só que modernidade. E aqui do lado temos um computador ultra moderno dos anos 90, lá do século 20, que era na época o top de linha, né? Baita no computador. Tudo bem? Só para exemplificar esse computador e como que a globalização ganha com a comunicação, temos aí a configuração dessa máquina. Essa máquina é a potência, tá? Então temos aqui, ó, processador Pentium 133 MHz. Caramba! Pessoal, o teu celular tem um processador de 1 GB mais, né? Esse aqui era de 133 MHz. Ou seja, para chegar no seu giga do seu celular, você precisa de quase 10 desse daí, né? O celular é muito mais forte que ele. 16 MB de RAM. Teu celular com certeza tem muito mais. Tem mais de giga. Aqui ele tem 16 MB. Tá? Você precisa de 1000 MB para fazer 1 GB. Ele tinha um HD de 1.2 GB. 1 GB de HD. Não cabe nada de foto aí. Tá? Mas isso era o computador naquela época, pessoal. E antes dele, outros computadores muito mais antigos e muito mais fracos já faziam a comunicação naquela época. Hoje em dia é muito mais facilitada. Então, vocês clicando aqui no slide, vocês vão ter a chance de ver a propaganda desse computador na televisão naquela época lá. Tá? Eu vou deixar passar só um pouquinho aqui, porque senão... Tchau, filho, mas olha a hora, hein? Vê se não chega muito cedo. Dá a chave do carro pra ele. Ah, e não precisa ligar, viu? Isso já era. Bobagem. Tchau, filhote. Divirta-se. O novo... família e tal, então trazendo essa questão da internet para dentro de casa, que até aqui ela só existia nas instituições de ensino ou nas empresas para fazer a conexão entre elas. As pessoas dentro de casa não estavam conectadas ainda. Então você consegue imaginar a sua vida sem conexão com a internet? Você seria uma pessoa mais globalizada ou menos globalizada sem essa internet? Então antes a internet ela era muito menos espalhada, né? Eu que sou muito novo, né? Mesmo assim vivi esse tempo. Então eu fui ter o meu primeiro contato com a internet dentro da minha casa, eu acho que foi com 13 anos, 13 ou 14 anos. Até aí não tinha internet. Nem fui ter contato com o computador a primeira vez em casa também com 13 anos, 12, 13 anos. Até aí não tinha computador, não tinha... Né? Ai, professor, como é que você fazia trabalho de escola? Ia na biblioteca, pegava os livros lá, escrevia no papel e entregava. A letra tinha que estar boa, né? Então, você tem aí uma passagem do tempo e um aumento da comunicação, intensificando muito mais a troca de informações por causa dessa comunicação mais evoluída e automaticamente intensificando a globalização. Esse link é muito interessante, pessoal. Não vou abrir aqui também para não dar nenhum problema. Já abri na aula com vocês, né? É o link dos cabos submarinos. A partir desse link aqui, você é direcionado para um site que mostra a espacialização dos cabos submarinos no mundo. Eu devia ter botado uma figura deles aqui, né? Acabou que tem uma figura deles lá na questão 6 da primeira lista de globalização, tá bom? Mas vocês vão ver, vendo naquela questão e clicando aí, vocês vão ver que esses cabos eles são concentrados em algumas partes do mundo. E por incrível que pareça, a maior parte das informações do planeta ainda é passada por cabo. Tá? Por mais que você pense, nossa, que arcaico, mas é assim, pessoal. Pouca quantidade de informação ela vem por satélite Wi-Fi. A maior parte passa por cabo. Então, se tu rompe um cabo ou algum cabo é quebrado por algum motivo, a gente perde essa passagem de informação. Isso acontece, é frequente. Lá na lista de exercícios tem 2 textos falando sobre terremotos que danificam cabos. Tá? Às vezes deslizamentos de terra, às vezes uma obra corta um cabo. Então, cortou um cabo, você perde a comunicação, você perde trocas financeiras, você perde internet, você perde tudo. Você fica só com a carta do correio. Né? Então clique no link, vale a pena. Vocês vão ver que os cabos se concentram na América do Norte, Europa e leste da Ásia, onde tem Japão e China, que a América do Sul e África
Oceania e o sul da Ásia são locais que têm bem menos cabos, então a nossa velocidade de conexão é menor, o nosso volume de informações que pode ser passado ao mesmo tempo também é menor. Então estamos conectados na globalização via comunicação, mas não estamos tão conectados assim quanto outros locais do mundo, tá certo? Esses 2 videozinhos eu não vou abrir aqui, pessoal. Recomendo que vocês abram. Um deles é do Manual do Mundo e fala sobre como a internet chega na sua casa. Vai falar sobre aqueles cabos submarinos que eu comentei. Nossa, esqueci o nome do cara do Manual do Mundo agora. Ele vai no Rio de Janeiro e ele mostra como que os cabos saem do oceano, chegam até uma empresa de telecomunicação e como a partir dessa empresa ele vai até a residência das pessoas. Então é bem interessante para você ver como funciona isso. Tá? O outro vídeo fala sobre a conexão 5G do canal Nerdologia. Então é um canal que tem vídeos bem interessantes, bem legais e que tem informações boas. Bom, então fala sobre a conexão 5G, que é a próxima conexão Wi-Fi que tende a melhorar muito a qualidade e a quantidade da comunicação, então tende a aumentar muito a globalização, o 5G, se ele vier com tudo que ele promete. Tá? Vai ser um salto na globalização do mundo, com certeza, o 5G, quando ele acontecer. Se nós estivermos lá, nós vamos ver. Né? E mais umas questões para a gente terminar. Vamos lá. A tecnologia não é apenas um canal para se comunicar, cuja comunicação traz o significado de ação recíproca que ocorre entre emissor e receptor da mensagem. Mas sim faz parte de um ato comunicativo, estando integrada a ele. Com certeza, a tecnologia está integrada à comunicação, ela não é só mandar e receber, ela faz parte de todo o processo da comunicação. Né? É uma nova maneira de aprender e agir, é construir novos alicerces na forma de comunicar e conhecer. Legal. Né? Com isso, a lógica da atual sociedade consolida-se para a lógica das redes. Essas redes são o quê? Já falei 300 vezes aqui. Essas redes são as conexões formadas ao redor do planeta. Pensa cada local como um pontinho e cada conexão como um fio. Você vai ter, quando juntar tudo, tipo uma teia de aranha, uma rede ou uma teia. Essas palavras são bem usadas para representar as conexões globais, tá certo? Vamos lá. A integração da tecnologia com a construção das sociedades e do espaço geográfico, no momento atual da história, assinala o conceito do quê? Bom, estamos falando de globalização. Já falei algumas vezes esse conceito, né, que está intrínseco quando você fala de globalização. A gente fala de Milton Santos, enfim. Né? Então, o conceito é o meio técnico científico informacional, questão do Enemzão. O que esse meio técnico científico informacional quer dizer? Bom, o próprio nome dele já diz, tá? Técnico, tecnologia, científico, desenvolvimento, os estudos, novos jeitos de você fazer as coisas anteriores, né? Então, por exemplo, a evolução dos transportes, da comunicação, então está aí no científico, tá? Informacional, que é a troca de informações. Então isso aqui ele mostra a globalização, né? Ele representa a globalização, o meio técnico científico informacional, certo? Esse termo ele aparece com uma constância boa até, viu, pessoal? Então é bom vocês saberem a que ele está relacionado, tá bom? Próximo. Sobre a revolução informacional e suas implicações para a reorganização do mundo contemporâneo, podemos afirmar o quê? Vamos lá. Letra A. Alguns estados e um conjunto diminuto de grandes empresas controlam o essencial da revolução tecnológica em curso, atualizando o desenvolvimento geograficamente desigual. Letra B. Dado o alcance planetário do sistema técnico informacional, a população tem amplo acesso a uma informação verdadeira que unifica os lugares, tornando o mundo uma democrática aldeia global. Isso aqui já vou anular, né? Esse aqui você já pode ser... É sempre aquela letra que você fala, não, isso aqui com certeza não é. O mundo não é uma democrática aldeia global, né, pessoal? Não sei nem dizer por quê. Só do pau comendo aí em vários países em guerra civil, você já vê que não é uma democrática aldeia bonita global, tá bom? Então, não. E é totalmente desigual, né? Letra C. Há um acentuado enfraquecimento das funções de gestão das metrópoles, processo determinado pela descentralização da produção, apoiada no uso intensivo de tecnologias da informação e comunicação. Será? E letra D. Os mais diversos fluxos de informações perpassam as fronteiras nacionais,
anulando o papel do Estado-nação como um ente regulador e definidor de estratégicas no jogo político mundial. Claro que não, né? O Estado-nação, que é o Estado-país, é claro que ele ainda é um ator muito importante no jogo político mundial. Não dá, ele não está sendo anulado como um definidor dessas estratégias. Então, não. Ficamos aí com a A e com a C. A que encaixa melhor é a letra A, Unicamp, tá bom? Então está falando sobre a revolução informacional e suas implicações. A letra C fala: há um acentuado enfraquecimento das funções de gestão das metrópoles. Aí que está o erro, tá bom, pessoal? Lembra quando a gente falou de descentralização dos serviços em uma das duas listas de globalização? Então essa descentralização sai da metrópole para as áreas periféricas, né? Essa descentralização ela não inclui nem a parte financeira nem a parte administrativa. Então a sede da empresa ela costuma ficar na metrópole de origem, tá bom? E eles descentralizam a produção para outros locais do planeta. Então quando eu falo aqui que tem um acentuado enfraquecimento das funções de gestão das metrópoles, não, né? As metrópoles elas continuam concentrando, tanto quando a gente fala de multinacionais, as sedes administrativas, elas também continuam concentrando o poder financeiro do mundo, poder político do mundo. Então elas não estão enfraquecendo nessa parte de gestão, pelo contrário, elas concentram isso. E a letra A, alguns estados em conjunto com algumas grandes empresas controlam o essencial da revolução tecnológica em curso, com certeza, né? Então você tem aí, só vendo pelos cabos submarinos, que se concentram em alguns lugares, esses locais têm um grande acesso à informação, muito mais do que outros. Esses locais têm um número muito maior de empresas multinacionais, de empresas de comunicação, têm uma tecnologia muito mais avançada em comunicação do que os outros. Então é claro que eles controlam essa revolução tecnológica. O 5G, por exemplo, está vindo principalmente da China e do Japão, vindo para o Ocidente. Está tendo uma briga política enorme entre Estados Unidos e a China por causa do 5G. Estados Unidos que não querem que empresas chinesas vendam o sistema para países que são aliados dele, porque ele quer fazer isso. E aí politicamente fala que não, o sistema não é confiável, o sistema vai espionar você. Pode ser que seja verdade, mas nada impede que o sistema deles também não faça, né? Então é mais uma briga comercial e política do que uma desconfiança do produto, tá? Então esses países sim têm essa tecnologia, a gente não tem. Então eles dominam essa revolução tecnológica sim, tá bom? Esse slide era o trabalho que a gente passou em sala, deixa para lá. Eu queria falar rapidinho sobre a questão de pandemia e globalização, um assunto que vocês estão cansados de ouvir já, porém extremamente necessário. Aqui são só 2 slides. Nesse slidezinho tem uma pergunta, né? Tem algumas perguntas relacionando o meio de transporte e pandemia, né? Os meios de transporte eles interferiram na propagação do vírus? Você consegue responder essa pergunta sozinho em casa? Claro que eles interferiram, né? O vírus não veio andando. Ele não foi andando para se espalhar pelo planeta. Ele foi de avião. Se os aviões não existissem, o vírus ia se espalhar? Talvez sim. Só que numa velocidade muito menor, com uma quantidade de pessoas contaminadas nesse transporte dele muito menor também. Então, em vez de demorar alguns dias para o vírus sair da China e alcançar o mundo inteiro, podia demorar mais de ano, caso os meios de transporte não fossem tão desenvolvidos. Isso já aconteceu antes, essa não é a primeira pandemia que a humanidade passa. Já tivemos várias pandemias anteriores a essa, tá? Mas essa é agora que está acontecendo, a mais recente, e é a mais rápida de todas. Por mais que não seja a que mais matou, é a que se disseminou com uma velocidade maior, incomparavelmente com qualquer uma das pandemias anteriores. Tá? Essa interferência teve uma grande importância? Com certeza, principalmente na difusão do vírus, na velocidade com a qual esse vírus se espalhou por todo o planeta. A gente pode falar também em comunicação. Qual foi a grande jogada da comunicação quando se pensa na pandemia e na globalização? Com a comunicação tão rápida, via internet, via redes sociais, via WhatsApp, você sabia praticamente em tempo real o que estava acontecendo do outro lado do planeta. E aí vinham tanto informações falsas quanto verdadeiras. Estudos a respeito do vírus sendo compartilhados muito rápido. A galera que mapeou o DNA do vírus, inclusive com participação de cientistas brasileiras aqui, né?
Esse mapeamento genético foi em velocidade recorde, graças à comunicação que conecta vários locais do mundo. Então, olha aí. Olha quanta coisa você pode ligar a globalização com a pandemia. Isso aí é uma fonte de questão, cara. Uma fonte de questão. Tá? Meio de transporte e comunicação. Por que a interferência ocorreu? Por que a interferência dos meios de transporte ocorreu na nossa pandemia? Por que existem tantas viagens conectando os lugares? Por quê? É turismo? É só turismo? São trocas comerciais? A galera viaja a trabalho? Né? Não é a primeira vez que isso acontece, pessoal. O mosquito Aedes aegypti ele não é nativo do Brasil. Ele transmite várias doenças aqui, mas ele não é nativo da América do Sul. Ele veio do continente africano. Com as grandes navegações e tudo, ele veio para cá. Então não é a primeira vez. Tá? Alguns vírus que acontecem agora têm muito mais facilidade de locomoção porque os nossos transportes são melhores do que no passado. O vírus o novo coronavírus se beneficiou disso. Tá? Então a interferência do transporte ocorre porque o transporte hoje é necessário para a globalização acontecer. Ele acontece 24 horas por dia, 7 dias por semana, 365 dias por ano. O transporte está aí. E junto com o container vai o vírus, vai a doença. Então a globalização não transporta só mercadoria e pessoas, ela transporta tudo. Um mosquito consegue viajar, um vírus consegue viajar. Bom? Propagação do vírus seria diferente 100 anos atrás? Com certeza absoluta. Pesquisem depois a pandemia da gripe espanhola, né? Então, que não tem nada a ver com a Espanha, tá? Mas a gripe espanhola, que foi uma pandemia grande no começo do século XX aí, e que se espalhou naquela época muito mais devagar do que está agora a pandemia do coronavírus. Então, pensando em 100 anos atrás, a pandemia da gripe espanhola vai bater mais ou menos com esse tempo. Dá uma pesquisada. Quanto tempo ela demorou para chegar no Brasil, por exemplo? Bateu bem com a Primeira Guerra Mundial, né? Dá uma pesquisadinha, vale a pena. Por que diferentes locais do mundo foram afetados em momentos distintos e com intensidades diferentes? Essa é uma pergunta ótima para uma questão. É aquela coisa da globalização heterogênea. Né? A globalização não é igual para todos os cantos. Então, se acontece na China, ela vai se espalhar em volta da China primeiro, depois vai para a Europa e Estados Unidos. E depois vem para o Brasil, depois vai para a África. Porque são os locais mais conectados primeiro. Eles pegam os pontos positivos da globalização, mas também pegam os pontos negativos primeiro. Né? E a gente pode se beneficiar da comunicação rápida para se preparar para os pontos negativos. Claro que nem sempre acontece. No caso do coronavírus não aconteceu nem um pouco. Parece que a gente usou a comunicação para se despreparar. Né? Mas enfim, isso é outro assunto. O que podemos esperar para uma próxima possível pandemia? E aí, pessoal, o que vocês acham? Sabe o que eu acho? Se a globalização tende a continuar acontecendo e tende a continuar sendo cada vez mais intensa, com certeza, quando tivermos uma próxima pandemia, o vírus vai se espalhar de um jeito muito mais rápido do que o coronavírus, porque os transportes vão ser mais eficientes. Né? A comunicação também vai ser mais eficiente, então nós vamos ficar sabendo de mais informações mais rápido também. Resta saber se a nossa cabeça vai ser mais eficiente e se vamos ser menos ignorantes, né? Para saber enfrentar o vírus de maneira mais efetiva. E aí, para fechar aqui, pessoal, tem 2 vídeos que são legais vocês assistirem, comparando a evolução do coronavírus no mundo e a evolução da peste. A peste, que acho que é a pandemia mais famosa aí na história, né? Matou cerca de 1/3 da população europeia, isso que naquela época não tinham tantos dados precisos, mas matou milhões de pessoas, ainda mata até hoje, na verdade, a chamada peste negra, né? Por causa dos pontos pretos, os pontos escuros que ela deixa na pele. Eu nunca vi isso, tá, pessoal? Só li isso na internet. Que ela deixa várias bolhas escuras na pele, por isso recebeu o nome de peste negra. E um vídeo mostra como ela se espalhou e um outro mostra o espalhamento do coronavírus. Não vou apertar aqui para não dar nenhum problema de direito autoral, mas vocês vão ver uma coisa. A peste, pelo menos aquela grande epidemia na Europa, o provável início dela foi na Ásia e ela se espalhou até a Europa pelas rotas comerciais da época. Mesma coisa de hoje. A diferença é que na época as rotas comerciais eram feitas a pé.
Então você ia da China, da Índia, enfim, lá da Ásia até a Europa a pé. Tá? Não tinha avião, no máximo um disco voadorzinho ali para te dar uma carona, mas fora isso, a pé. Tá? Então, lá no começo do século XIV, 1320, 1315, começa a ter os primeiros casos na Ásia, e esses casos vão chegar na Europa só mais de 20 anos depois. Então, olha só, demorou 20 anos para a peste sair da Ásia e ir para a Europa. 20 anos. Lá no século XIV. Agora, no século XXI, o vírus sai da Ásia e vai não só para a Europa, para o mundo inteiro, em menos de um mês. Então, olha só o impacto da globalização na pandemia. A pandemia é uma doença globalizada. Né? Quanto mais globalizados a gente está, mais suscetíveis a uma pandemia a gente também está. Tá bom? Pessoal, ficamos por aqui. Qualquer dúvida a gente conversa pelo nosso grupo do WhatsApp, conversa pelo Moodle. Façam as listas de globalização, o assunto é super importante. Leiam as questões de mais atuais, né, com mais atualidades. E valeu! Grande abraço para vocês. Se cuidem para a pandemia não pegar vocês também. Tá bom? Falou!